Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio da nossa série O que te moldou? A origem dos traços de caráter. E hoje nós vamos falar do quarto traço a ser formado, que é o traço masoquista. E se você não viu a série do início, eu sugiro que você dê uma olhadinha desde o nosso primeiro episódio até aqui, para que você entenda melhor como que os traços de caráter foram formados. Vem comigo! O traço masoquista é o quarto traço a ser formado. Ele vem logo na sequência depois do traço psicopata. Vamos entender como acontece a mielinização desse traço e como ele foi percebendo o ambiente à sua volta, que gerou a sua dor e o seu recurso. O masoquista começa a se formar entre os 2 anos e meio até os 3 anos e meio, quando chega a hora da criança sair das fraldas. Por isso, essa fase é conhecida também como a fase do desfraude. A mielinização se concentra na região lombar. Só lembrando que, quando falamos de mielinização, estamos falando de sensação e controle. Enquanto essa região não for completamente mielinizada, ou seja, enquanto o bebê ainda não tiver o controle dos esfíncteres, ele vai continuar fazendo xixi e cocô nas fraldas, ou vai fazer nas calças, ou vai fazer na cama, enfim, ele ainda não vai conseguir controlar essas necessidades fisiológicas. Na verdade, essa fase é uma fase de aprendizado, é onde muitas vezes acontece a cobrança dos pais que querem que o filho deixe as fraldas. É o momento em que a mãe acha que o filho já está bem grandinho para fazer as necessidades nas calças. Então, começa a fase do treinamento, a fase do troninho. Ou a mãe fala para a criança: filho, quando você for fazer um xixi ou cocô, você avisa para a mamãe, tá bom? Mas o fato é que enquanto essa região não estiver completamente mielinizada, ou seja, ainda não tiver o controle daquela região, a criança não vai conseguir controlar e vai fazer onde estiver mesmo. Então o adulto fica frustrado. Poxa, já falei, filho. Fala pra mamãe, avisa quando for fazer xixi, né? Aí dá aquela frustração, né? Porque a mãe não entende, o pai não entende, porque que o bebê já fala, o bebê já anda, já tá ali espertinho, mas ainda não consegue sair da fralda. Esse tipo de situação traz uma certa decepção para as pessoas que estão à volta deste bebê. E aí é gerada uma certa cobrança. É nesse momento que vai ficar registrado a dor do masoquista. Por mais que os pais estejam apenas com a intenção de educar essa criança, né, de ensinar, mas a criança ela ainda não consegue controlar, não consegue evitar. Então, por isso, ela acaba deixando escapar. Então, ela se sente humilhada quando ela é corrigida, quando é cobrada e percebe que decepcionou todos à sua volta. Então, por ter feito o cocô, o xixi nas calças, ele percebe que decepcionou o papai e a mamãe e aí fica registrado a dor da humilhação. Só deixando bem claro que não se trata da intenção dos pais, a gente está falando aqui, conforme sempre eu vou mencionando e repetindo nos outros episódios, não se trata da intenção do pai ou da mãe provocar aquela sensação nas crianças. O que acontece é que a percepção dessa criança, o registro que o subconsciente fez, foi da dor da humilhação. Então eu venho sempre deixando isso muito bem claro em todos os episódios, para que a gente não entenda que a culpa foi do pai, a culpa foi da mãe. Nesse processo, ninguém é culpado. E tampouco acontece com todas as crianças. Isso é uma coisa que vai acontecer com umas pessoas e não com outras. Então, a maneira como as pessoas interpretam aquela vivência é que vai tornar aquilo um trauma ou não. Como eu já falei aqui em outras oportunidades, cada pessoa vive as situações de uma forma diferente. O que é um trauma para mim pode não ser um trauma para você. Então, no caso do masoquista, ele vai manter aí na vida esse padrão, né, de se sentir humilhado, né, em situações que ele vai se sentir cobrado, que ele vai sentir que ele não vai dar conta e que vai decepcionar as pessoas. Ele vai ter esse sentimento que vai estar sendo humilhado, uma vez que ele não corresponde às expectativas das pessoas. Então, o masoquista, assim como o traço oral, né, são 2 traços aí do sentimento, do sentir, tem um sentimento muito aflorado e também tem uma dependência emocional muito alta. Porém, o oral, a dependência emocional do oral ele precisa das pessoas
Então tá o tempo inteiro chorando, reclamando, querendo aquele cuidado, querendo as pessoas por perto. A dependência do oral é mais por precisar daquela rede de apoio. Já a dependência do masoquista é por não conseguir dizer não para as pessoas. Então, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir dizer não, porque ela acredita que se ela disser não, ela vai decepcionar. E o masoquista, ele não quer decepcionar ninguém. Ele quer sempre corresponder às expectativas das pessoas. Ele não quer ser criticado, não quer ser colocado em um lugar de uma pessoa que não consegue fazer as coisas, de uma pessoa que não corresponde de fato às expectativas. Então, ele não vai saber dizer não. Então, é aquela pessoa que está sempre querendo agradar, sempre fazendo tudo sem reclamar, atendendo ali a todas as ordens prontamente, por mais que por dentro ele esteja chateado, irado, com vontade de explodir, mas ele vai fazer tudo com paciência para que agrade o outro, sempre colocando os outros em primeiro lugar, em detrimento de si mesmo. Então não é que o traço masoquista ele não sinta, muito pelo contrário, ele sente e sente muito. Ele fica ali calado, fechado, mas ele está guardando tudo, diferente do traço oral que coloca tudo para fora, que chora, que grita, que fala. O masoquista, ele é o contrário. Ele fica ali calado, fica fechado, suportando tudo, aguentando tudo. E é por isso que a gente costuma falar que o masoquista, ele é como se fosse uma bomba relógio. Então, aquele bonequinho do Divertidamente, ele representa bem esse traço, porque fica ali aquela raiva, aquele sentimento todo ali acumulado. Então, é um traço que também sente tudo com muita intensidade. Ele ama demais, ele odeia demais, é tudo muito intenso, mas fica tudo ali guardadinho, ele não coloca nada para fora. O masoquista, mesmo no seu pior dia, ele vai dar aquele sorriso para não decepcionar, para não desagradar o outro. É por isso também que quando o masoquista ele resolve colocar para fora, ele coloca de uma maneira explosiva. Então, muitas vezes é aquela pessoa que vai soltar tudo assim de uma vez. Então vai gritar, vai xingar, vai falar alto, vai falar tudo que quer e que não quer também, porque é muita coisa ali durante muito tempo que estava guardado. Então é a hora que ele coloca tudo para fora. Então, como a gente já sabe, assim como tem a dor, todo traço tem o seu recurso. E o recurso que o masoquista encontrou para ele se defender aí desse sentimento de humilhação, desse sentimento de decepcionar as pessoas, é o recurso da resiliência, é o recurso da paciência. Então, é um traço que é muito paciente, então ele vai sempre segurar tudo. Muitas vezes aquela pessoa que tem esse traço predominante vai estar sendo ali injustiçado muitas vezes. A pessoa vai estar ali apontando o dedo, falando alto, gritando, mas ele vai estar ali sempre aceitando tudo e não querendo procurar confusão para não se colocar nesse lugar de exposição, não se sentir humilhado, não sentir que está desagradando. Por serem pessoas que têm a resiliência e a paciência como suas principais características, eles vão ser muito requisitados quando se tratam de trabalhos que requerem tarefas com rotinas e passo a passo, pois são pessoas metódicas, organizadas e muito confiáveis para esse tipo de trabalho. Além da resiliência, possuem a constância e a lealdade como suas principais características. São planejadores, cautelosos, persistentes, detalhistas, preocupados, cuidadosos e geralmente fiéis com aqueles que confiam. Ou seja, o masoquista é uma pessoa que você pode ter como garantia que vai ter ali a lealdade sempre ao dispor e um trabalho muito bem executado. Porque como ele tem essa necessidade de agradar, essa necessidade de nunca decepcionar, ele vai estar sempre dando o seu melhor. Não são pessoas que são muito ágeis, ou seja, eles são lentos no agir, porém fazem tudo com muita perfeição e com muita paciência. E o formato que representa o corpo do masoquista é justamente esse quadradinho, né? É quando a pessoa ela tem aquela cabeça, que o formato da cabeça é mais quadrado, o formato do tronco é mais quadrado, o quadril vai ter ali o bumbum um pouquinho mais para dentro, né? Quando lá bebezinho ele fazia aquele esforço para prender o cocô
e aquele bumbum ele fica mais ou menos como se tivesse prendendo esse cocô. Então tem aquela parte do bumbum que é mais para dentro. Então tem aquele quadril também mais de uma forma quadrada. Então esse formato do quadrado ele vai estar sempre aí presente em algumas partes do corpo. O sorriso vai ser um sorriso mais trancado, mais fechado, os dentes desalinhados, não é aquela dentadura toda certinha, tem um dente por cima do outro, o mais apertadinho. O olho vai ter um peso, aquela sobrancelha que tem um peso. Então, tudo que remete ao masoquista traz essa coisa de densidade, de uma expressão mais forte, mais fechada. Justamente foi o que ele aprendeu, né? Que ele precisava se fechar. Então, tranque, segure o xixi, segure o cocô, tranque o xixi, tranque o cocô. Então ele segura, a vida dele é segurar, foi o que ele aprendeu que ele precisa fazer. O corpo do masoquista também vai ser um corpo com mais volume, né? Agora, diferente do corpo do oral, que é aquela gordura mais fofinha, mais molinha, que remete aí ao círculo, a gordura do masoquista é aquela gordura densa, compactada, quadrada, né? Como realmente se tivesse segurando ali, prendendo alguma coisa. Então é isso, gente. Esse foi só um resuminho, não tem como falar tudo, porque é muita coisa realmente. E também não é a intenção aqui é mesmo somente para a gente ter uma noção e identificar aí esses traços que formam a nossa personalidade. Se você gostou e se quiser continuar acompanhando, eu sugiro novamente que vocês peguem lá do iniciozinho, tem lá o primeiro episódio falando como tudo isso começou. E aí veio contando aí, são 5 traços no total, o masoquista é o 4º traço. No próximo episódio, vamos estar falando sobre o último traço a ser formado, que é o traço rígido. Até lá então, e mais uma vez eu agradeço por ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau!